boa noite ou bom dia, depende da hora que você resolveu escutar. Seja bem-vindo. Aqui é lugar de história contada sem correria. Daquelas que a gente ouve encostado no balcão, sentado na varanda, ou com o rádio ligado só para não ficar tudo em silêncio. Eu sou só o ouvidor, não invento nada, só junto o que o povo conta, histórias que passam de boca em boca, meio tortas às vezes, mas sempre carregando alguma verdade de quem viveu ou jura que viveu. Aqui eu conto histórias que ouvi por aí. Não são minhas, mas passaram por mim. Vieram de conversa em fim de tarde, de gente que fala mais baixo, de quem desvia o olhar antes de terminar o causo. Sou só alguém que escuta, e escuta a tempo suficiente para saber que nem toda história pede explicação. Algumas só querem continuar sendo contadas. Se puder, escuta com calma, porque tem causo que não gosta de pressa. Tem coisa que a gente ouve na beira da estrada, perto do fogão, na varanda, ou só esperando a noite passar. E quando escuta, não esquece. Esse é o ouvidor de causos, histórias do interior, do jeito que elas chegam, devagar, sem prova, sem alarde, e quase sempre deixando alguma coisa no ouvido de quem escuta. Agora, chega mais e deixa a história começar. Pois então, esse causo eu ouvi mais de uma vez, contado sempre quase do mesmo jeito, só mudando a boca de quem fala. Tem quem conte rindo de nervoso, tem quem se benza no meio da frase, mas uma coisa é certa: ninguém nunca contou olhando direto no olho por muito tempo. Sempre desvia o olhar, como quem vê de novo alguma coisa que preferia esquecer. Dizem que aconteceu lá pras bandas de uma estrada velha, dessas de chão batido, que quase ninguém usa mais depois que abriram a rodovia nova. Um caminho esquecido, cercado de pasto ralo, porteira caída e umas árvores tortas, dessas que parecem ter crescido fugindo do vento. No fim da tarde, a sombra delas estica pela estrada feito dedo comprido, marcando o chão. Quem viveu por ali sabe, depois que o sol se põe, aquele trecho muda. Não é medo declarado, não. É um aperto quieto, um peso no ar, como se o lugar prendesse a respiração da gente. E foi ali, numa dessas noites que não prometiam nada de diferente, que aconteceu o encontro que até hoje o povo prefere contar em voz baixa. O homem vinha a pé, voltando da casa de um parente. Tinha saído achando que ainda dava tempo, que conhecia aquele caminho como a palma da mão. Já tinha passado por ali dezenas de vezes, de dia, de tardinha, até de noite, mas nunca sozinho daquele jeito. Mesmo assim, não se sentia ameaçado. Era só mais uma caminhada. O céu ainda segurava um resto de luz no horizonte, aquela claridade mortiça que não é mais dia e ainda não é noite. O tipo de hora em que as coisas perdem contorno. Ele andava ouvindo os próprios passos, o rangido do chão seco, o canto insistente de uns insetos no mato. Até que o silêncio começou a mudar. Primeiro ele achou que fosse coisa da cabeça. O canto dos insetos foi ficando mais espaçado, como se um por um tivesse parado para escutar alguma coisa. Depois sumiu de vez. O vento, que vinha fraco, também cessou. O ar ficou parado, pesado, quente demais para aquela hora. Ele diminuiu o passo sem perceber. Sentiu um aperto no peito, desse sem motivo claro. Continuou andando, tentando não dar importância. Foi então que viu a figura. Não apareceu de repente, não surgiu como susto. Estava ali, no meio da estrada, parada, ocupando espaço demais para ser ignorada. No começo parecia só um vulto, um recorte mais escuro contra o chão claro. Quanto mais ele andava, mais aquilo ganhava forma. Era alguém, parado, de costas. O homem parou também. Pensou em chamar, mas a voz não saiu de primeira. Tossiu, limpou a garganta e chamou mais alto. Nenhuma resposta. A figura não se mexeu, não virou a cabeça, não demonstrou ter ouvido.
Ele pensou em voltar. Chegou a dar meio passo para trás. Mas alguma coisa, orgulho, teimosia, ou só o cansaço fez com que seguisse em frente. Disse a si mesmo que era só alguém parado ali, talvez esperando carona, talvez perdido. Quando deu mais alguns passos, sentiu o frio. Não foi vento, foi um frio seco, que subiu pelos tornozelos e foi se espalhando pelas pernas, como se o chão estivesse gelado. A pele arrepiou inteira, o corpo reagiu antes do pensamento. A figura então se moveu. Não andou, não fez esforço, apenas deslizou um pouco para o lado, ainda de costas, como quem ajusta a posição. O movimento foi lento demais, errado demais. Não havia som de passo nem de roupa. Quando virou o rosto, o homem sentiu o estômago afundar. Não era um rosto deformado, não tinha nada de monstruoso, e talvez por isso fosse pior. Os traços eram comuns demais, mas o conjunto não fazia sentido. Os olhos estavam abertos demais e parados demais, como se não acompanhassem o mundo. O sorriso estava ali, mas não se movia, não reagia. A figura falou. Pediu informação, dessas que qualquer pessoa faz na estrada, mas a voz vinha arrastada, sem pressa, como se cada palavra fosse puxada de um lugar fundo. E o homem percebeu, com um arrepio forte na nuca, que o som não combinava com o movimento da boca. A boca mexia pouco, o som vinha demais. Ele respondeu, ou tentou. As palavras saíram truncadas, a língua pesada. Apontou o caminho com a mão, mas o braço tremia tanto que ele precisou segurá-lo com a outra mão para manter estendido. A figura inclinou levemente a cabeça, como quem escuta, mas os olhos não se mexeram, continuavam presos no rosto dele. Houve um silêncio longo demais. O homem sentiu vontade de correr, de empurrar aquela presença e sair disparado, mas o corpo não obedecia. As pernas pareciam fincadas no chão. O coração batia tão forte que ele tinha certeza que dava para ouvir. Então a figura deu um passo para frente. Dessa vez, chegou perto demais, tão perto que o homem sentiu o cheiro. Não era podre, não era forte, era um cheiro de terra molhada, de folha pisada, de coisa guardada debaixo do chão por muito tempo. Um cheiro que trazia uma sensação estranha de lembrança, como se ele já tivesse sentido aquilo antes, mas em sonho. A figura passou por ele devagar, devagar demais. Não tocou, mas o homem sentiu como se algo roçasse o braço dele. Um arrepio que atravessou o corpo inteiro. Quando passou, o silêncio ficou absoluto. Nenhum inseto, nenhum vento, nada. O homem ficou parado, respirando curto, tentando entender o que acabou de acontecer. Teve vontade de olhar para trás, mas uma certeza pesada se instalou. Se olhasse, alguma coisa ia acontecer, e ele não queria descobrir o quê. Seguiu andando, cada passo parecia um esforço imenso. Só quando a estrada começou a descer e a casa apareceu ao longe é que ele sentiu as pernas fraquejarem. Em casa, ao acender a luz, veio o susto final. A roupa estava molhada até a cintura, pesada, fria, como se tivesse atravessado água. No chão ficaram marcas de pegadas que não eram só dele. Naquela noite, não dormiu direito. Sonhou com a estrada, com a figura parada, com olhos que não piscavam, e acordou com a sensação clara de que em algum momento ela tinha ficado ali, esperando que ele olhasse para trás. Desde então, ninguém mais passa por aquela estrada depois que escurece. Não por medo declarado, é mais respeito, ou costume, ou talvez um acordo silencioso com aquilo que não se explica. O lugar continua lá, igual sempre foi. De dia não tem nada demais. Passa boi, passa gente, passa carro velho levantando poeira, mas quem conhece, evita quando o sol some. E o caos segue sendo contado assim, de boca em boca, sem prova, sem explicação, só com um detalhe que nunca muda. Ninguém nunca viu a figura chegar, só percebe quando ela já está ali, parada, esperando. Dizem que certas coisas não gostam de ser vistas, preferem ser encontradas. E esse foi um dos encontros que ficaram no ouvido de quem escutou,
como tantos outros que ainda circulam por aí, esperando alguém passar, sentir o silêncio mudar e depois contar de novo. Essa história eu ouvi de mais de uma pessoa, em tempos diferentes, e sempre do mesmo jeito, com cuidado nas palavras e uma certa pausa antes dos detalhes mais delicados, como quem mede o peso do que vai dizer. Não é dessas histórias que chegam fazendo barulho. Ela vem devagar, igual carta antiga que demora a ser aberta. E talvez por isso mesmo, nunca tenha parado de ser contada. Dizem que aconteceu numa cidade pequena, dessas em que o tempo parece andar em outro passo. Rua de paralelepípedo, casas baixas, portão de ferro que range quando abre. Todo mundo se conhece, ou pelo menos acha que conhece. O tipo de lugar onde o carteiro ainda passa a pé e sabe o nome de quem mora em cada casa, mesmo que a placa já esteja apagada. A mulher se chamava... Bom, o nome não importa tanto. Vamos chamar de Ana, porque sempre chamam assim quando ninguém quer expor demais. Ana morava sozinha, numa casa simples, herdada da mãe, no fim de uma rua sem saída. Trabalhou a vida inteira ali mesmo, no comércio da cidade, e depois que se aposentou, passou a viver num ritmo mais quieto. Cuidava das plantas, fazia café no mesmo horário, sentava no mesmo lugar da varanda no fim da tarde. Nada fora do lugar. Foi numa manhã comum que ela encontrou a primeira carta. Estava caída, logo atrás do portão, como se alguém tivesse passado cedo e deixado ali antes de seguir caminho. Não tinha selo, não tinha remetente, só o papel dobrado, já meio amarelado, com o nome escrito à mão no envelope. O nome não era o dela. Mesmo assim, Ana pegou, não por curiosidade grande, mas por aquele costume de cidade pequena. Vai que é de alguém conhecido, vai que foi entregue errado. Entrou, colocou a carta sobre a mesa e seguiu o dia como sempre. Só no fim da tarde, com a casa silenciosa demais, resolveu abrir. A letra era antiga, firme, mas sem capricho exagerado. O texto começava direto, sem comprimento. Hoje passei em frente à sua casa e pensei se você ainda lembra de mim. Ana sentiu um frio leve, mais de estranhamento do que de medo. Continuou lendo. A carta falava de coisas simples, um banco na praça, um domingo chuvoso, uma conversa interrompida, mas o jeito de contar era íntimo. Quem escreveu conhecia bem a rotina da pessoa a quem se dirigia. O nome aparecia algumas vezes, sempre no meio do texto, como quem chama baixinho. Não era o nome de Ana, era o nome de uma mulher que Ana não conhecia, pelo menos achava que não. No fim, a carta era assinada com outro nome, masculino, também estranho para ela. Data nenhuma, só aquilo. Ana passou um tempo sentada, com a carta nas mãos, tentando entender por que aquilo tinha parado ali. Pensou em devolver ao correio, mas não havia endereço. Pensou em perguntar aos vizinhos, mas sentiu um certo constrangimento, como se estivesse lendo algo que não devia. Guardou a carta na gaveta e decidiu esquecer. Só que não esqueceu. Na semana seguinte, outra carta apareceu. Mesmo lugar, mesmo tipo de papel, mesma letra. Dessa vez, Ana abriu logo. A carta falava de uma briga antiga, de palavras ditas no calor do momento, de um afastamento que nunca foi explicado direito. Quem escrevia parecia carregar aquilo há anos. E no meio do texto, uma frase fez Ana parar de respirar por um instante. Você sempre deixava a janela da cozinha aberta, mesmo quando esfriava. Era exatamente o que Ana fazia, sempre fez. Ela fechou a carta, levantou, foi até a cozinha. A janela estava aberta, como de costume. Sentiu um aperto no peito, difícil de explicar. Não era medo direto, era mais a sensação de estar sendo observada por alguma memória que não era dela. A partir daí, as cartas passaram a chegar toda semana, sempre no mesmo dia, quase no mesmo horário. Nenhuma mencionava acontecimentos atuais. Eram lembranças antigas, de um tempo que Ana não reconhecia como seu, mas que começavam a se encaixar em pequenos detalhes da casa, da rua, da cidade. Uma falava de uma rachadura na parede da sala,
e a rachadura estava lá. Outra mencionava um pé de manjericão plantado ao lado do tanque. Ana nunca se lembrava de tê-lo plantado, mas ele crescia ali há anos. Ela começou a prestar atenção em coisas que antes passavam batidas: o cheiro da casa em dias de chuva, um rangido específico no assoalho perto do quarto do fundo, um espelho antigo que nunca tinha trocado, mesmo sem saber por quê. Tentou conversar com uma vizinha mais velha, perguntando discretamente sobre a antiga moradora da casa. A vizinha demorou a responder, como quem puxa uma lembrança pesada do fundo da cabeça. Disse que antes de Ana morar ali, viveu uma mulher sozinha, quietona, pouca visita, tinha recebido muitas cartas ao longo da vida, sempre do mesmo homem. Depois, um dia, foi embora sem avisar ninguém. Ou talvez não tivesse ido. Ninguém soube explicar direito. O nome da mulher era o mesmo que aparecia no envelope. Ana voltou para casa com um nó no estômago. Abriu a gaveta, espalhou as cartas sobre a mesa e leu todas de novo, uma por uma. Pela primeira vez, percebeu que elas tinham uma ordem, não de datas, mas de sentimento. Começavam distantes, quase formais, e iam ficando mais carregadas, mais urgentes. Na última, o homem escrevia: "Se você não responder, vou entender. Algumas coisas não pedem resposta, mas precisava continuar escrevendo, nem que fosse só para não deixar isso morrer." Ana sentiu um cansaço estranho, como se tivesse vivido algo que não lembrava. Pensou em escrever de volta, chegou a pegar papel e caneta, mas não sabia o que dizer, nem para quem. Na semana seguinte, nenhuma carta apareceu. Nem na outra. O tempo foi passando e Ana seguiu a vida, mas com a sensação de que algo tinha sido interrompido sem aviso. Às vezes se pegava esperando o barulho do portão, o papel caindo no chão. Às vezes tinha vontade de reler as cartas, só para sentir de novo aquele desconforto familiar. Meses depois, resolveu mexer num armário antigo que quase não usava. No fundo, encontrou uma caixa de papelão. Dentro, cartas. Muitas. A mesma letra, o mesmo papel. Todas respondidas. A caligrafia da resposta era dela, não igual à de agora, mais trêmula, mas reconhecível. O jeito de puxar o A, de fechar o M. As respostas eram cuidadosas, cheias de hesitação, mas íntimas. Falavam da mesma casa, da mesma rua, do mesmo medo de ir embora. Ana sentou no chão, cercada de papéis, tentando puxar da memória qualquer lembrança daquele tempo. Não veio nada claro. Só uma sensação antiga, difícil de nomear, como saudade de algo que não se lembra. Desde então, ela nunca mais recebeu cartas novas, mas também nunca jogou fora as antigas. De vez em quando abre uma, lê um trecho e guarda de novo. E quando alguém pergunta por que ela ainda mora naquela casa, responde só isso: porque tem coisa que, mesmo sem a gente lembrar direito, ainda sabe onde a gente mora. E a história termina assim, sem dizer se Ana foi aquela mulher, sem explicar se as cartas erraram o destino ou se chegaram exatamente onde deviam. O povo só conta e deixa no ar, porque tem coisa que não pede resposta. Só continuação. Pois então, esse caos eu ouvi de gente diferente, em épocas diferentes, e sempre com o mesmo cuidado, como quem pisa num chão que já sabe que pode ceder. Não é história que o povo conta rindo alto, nem para assustar criança. Geralmente aparece no meio da conversa, quando alguém comenta sobre atrasos, sobre perder a hora, sobre chegar quando tudo já passou. Aí alguém abaixa um pouco a voz e diz que conheceu um homem assim. Um que nunca chegava a tempo. E não era por descuido nem preguiça. Era outra coisa. Uma coisa que ninguém soube explicar direito. Dizem que ele morava na cidade há muitos anos. Trabalhava, pagava conta, frequentava os mesmos lugares que todo mundo. Não tinha nada de esquisito à primeira vista. Era educado, falava baixo, daqueles que cumprimentam todo mundo sem chamar atenção. Só tinha esse detalhe: nunca chegava na hora certa. Chegava sempre depois. Não muito depois, às vezes, mas o suficiente para ser notado. Em aniversário, entrava quando o bolo já estava cortado. Em missa, aparecia na hora da comunhão. Em reunião,
sentava quando o assunto principal já tinha sido resolvido. No começo, o povo brincava, dizia que ele vivia no próprio fuso horário, que o relógio dele devia ser mais lento. Ele ria junto, meio sem graça, e aceitava as piadas. Sempre pedia desculpa, mesmo quando ninguém cobrava. Com o tempo, o atraso virou parte dele. Quando alguém dizia, fulano vem, outro respondia, vem, mas depois. E era verdade. Ele mesmo já avisava, se eu atrasar, vocês começam, como se já soubesse. O curioso é que não parecia falta de cuidado. Ele saía cedo, arrumava-se com calma, olhava o relógio, comentava a hora. Às vezes saía até antes dos outros. Mesmo assim, não chegava junto. Algo acontecia no caminho. Nada grande, nada que desse para apontar, só pequenas demoras, um semáforo que parecia nunca abrir, um conhecido que puxava a conversa, um cansaço estranho no corpo que obrigava a sentar um pouco. Teve quem dissesse que era distração, mas quem convivia mais de perto começou a perceber que havia nele um incômodo maior, um desconforto difícil de explicar, como se ele próprio estranhasse aquilo. Em conversa mais íntima, ele chegou a comentar que o tempo andava esquisito para ele. Não disse isso rindo, disse sério, mexendo no copo, olhando para a mesa. Falou que às vezes tinha a sensação de que os minutos escorriam mais rápido quando estava sozinho, que olhava o relógio e ele parecia pular. Não correr, pular, como se tivesse perdido pedaços. Ninguém levou muito a sério, tempo é coisa que todo mundo reclama. Mas com o passar dos meses, começaram a surgir uns desencontros estranhos. Teve um dia em que juraram tê-lo visto numa padaria pela manhã, conversando no balcão, comentando do calor. À tarde encontraram com ele na rua e mencionaram a conversa. Ele ficou confuso. Disse que não tinha saído de casa de manhã, que passou o dia todo arrumando umas coisas. Achou que era brincadeira. Outro dia, alguém comentou um favor que ele teria feito. Disse que ele passou lá, ajudou a carregar umas caixas, ficou um tempo. Ele negou, não por mal, negou com estranhamento sincero, como quem ouve algo impossível. Achou que estavam confundindo. Esses episódios começaram a se repetir, sempre pequenos, sempre sem prova, sempre fáceis de ignorar, mas iam se acumulando. O próprio homem começou a mudar, ficou mais quieto, mais atento ao relógio, passou a anotar compromissos num caderno com horário marcado, como se quisesse se afirmar no tempo. Mesmo assim, continuava chegando depois. O atraso deixou de ser motivo de piada e virou uma espécie de expectativa silenciosa. Quando ele não aparecia de imediato, ninguém se surpreendia, mas quando aparecia cedo demais, isso sim causava estranhamento. Teve um aniversário, contam, que ele chegou antes de todo mundo. A casa ainda estava sendo arrumada, as cadeiras empilhadas, o bolo na cozinha. Ele entrou, cumprimentou, sentou e ficou esperando. Os donos da casa ficaram sem jeito, não sabiam o que fazer com aquela presença fora do tempo. Ele percebeu o desconforto e, depois de um tempo, se levantou dizendo que devia ter se enganado com o horário. Foi embora. Mais tarde voltou, atrasado. O ponto em que o povo começou a comentar mais sério foi no aniversário dele mesmo. Ele convidou algumas pessoas, nada grande, um café simples em casa. Avisou o horário, comentou dias antes, confirmou na véspera. No dia, os convidados chegaram na hora marcada. A casa estava arrumada, mesa posta, café passado, mas ele não estava. Esperaram um pouco achando que ele tinha ido comprar alguma coisa. O tempo foi passando, ninguém sabia se começava, até que resolveram servir o café. Comeram, conversaram, ficaram um tempo, depois foram indo embora um a um, deixando recados. Mais tarde, já no fim da tarde, ele chegou, entrou em casa e encontrou os vestígios, xícaras usadas, bolo cortado, narguenopes no lixo. Ficou parado no meio da sala por um tempo longo demais. Depois comentou com alguém que parecia ter perdido o próprio aniversário. A partir daí, ele passou a evitar encontros, recusava convites, dizia que não queria atrapalhar, que chegava sempre fora da hora. Começou a andar mais sozinho, a sentar em bancos de praça observando o movimento, como se tentasse entender o ritmo das coisas. Alguns dizem que ele parecia cansado, não do corpo, mas da existência, como se tivesse sempre um pouco deslocado, nem triste, nem assustado, só fora de lugar.
O último episódio que o povo costuma mencionar aconteceu numa reunião simples dessas da comunidade. Ele tinha confirmado a presença. O assunto era importante. Todos esperaram um pouco mais por ele. Comentaram, ele já deve estar chegando. Esperaram mais, começaram sem ele. Quando a reunião acabou, alguém comentou que ele tinha passado pela porta, olhado para dentro e ido embora. Outro disse que viu ele sentado do lado de fora, ouvindo. Ele não entrou, não interrompeu, apenas ficou ali, como se aquele já não fosse mais o tempo dele. Depois disso, o homem começou a sumir, não de uma vez, aos poucos. Parou de ser visto nos lugares de sempre, a casa ficou fechada mais dias, as janelas sempre cerradas. Diziam que ele ainda morava ali, mas ninguém mais encontrava. Um dia perceberam que a casa estava vazia. Não houve mudança, caminhão, despedida, simplesmente vazia. Algumas coisas ficaram, um copo, uma cadeira, o caderno de anotações com horários que nunca se cumpriram. Ninguém sabe dizer quando ele foi embora, ou se foi. Não houve notícia, nem aviso, só deixou de chegar, atrasado ou não. Até hoje, quando alguém se atrasa demais, alguém lembra dele, não como piada, como cuidado. Dizem que talvez ele tenha se perdido no próprio tempo, ou que tenha aprendido a não chegar mais em lugar nenhum. E o caos segue assim, sendo contado baixo, porque no fundo todo mundo tem medo de um dia chegar e descobrir que tudo já aconteceu sem a gente. É isso. O caos termina aqui, do jeito que chegou até mim. Sem certeza, sem explicação fechada. Tem história que não pede resposta, pede silêncio depois. Se você escutou até o fim, guarda com cuidado. Não precisa contar para todo mundo. Essas coisas gostam de andar devagar. Eu sou só o ouvidor. Conto o que ouvi, do jeito que me contaram. E amanhã, ou outro dia qualquer, talvez eu volte com mais um caos daqueles que não fazem barulho, mas ficam. Boa noite ou bom dia. E até a próxima história, se ela quiser ser contada.